Olá! Hoje a gente vai fundo em um material fascinante sobre as origens e a evolução dos escritos de Ellen G. White, uma figura, assim, central no movimento adventista. Uhum. Recebemos uma série de fontes que traçam um arco impressionante, sabe? Desde os primeiros textos, passando por controvérsias, debates internos. Até a consolidação final da autoridade dela. Exato. Nossa missão aqui é desvendar os argumentos e a narrativa que esse material apresenta sobre a obra dela e o impacto que teve. E olha, não é só uma história sobre religião, né? É um mergulho em como a autoridade é construída através da palavra escrita. Sim. Como as ideias evoluem e, às vezes, como as profecias são interpretadas quando não se concretizam. Vamos analisar a recepção inicial, o conceito de profecia condicional e os conflitos que acabaram moldando uma fé global. É uma trama complexa sobre fé, poder e texto. Ok, vamos começar a desvendar isso então. As fontes que a gente analisou deixam bem claro que o início não foi nada fácil. Nem um pouco. Os primeiros escritos da Ellen White, lá pelas décadas de 1850 e 1860, não foram o que a gente chamaria de um sucesso de público. No mesmo. O material aponta para umas ideias bem peculiares, como a amálgama de homens e bestas. E uma torre de Babel que teria sido construída antes do dilúvio. Exato. Ideias que, assim, compreensivelmente causaram estranheza. Mas o que é fascinante aqui é o contexto que as fontes nos dão. A organização adventista daquela época não era a máquina de publicação que se tornaria depois, né? Certo. A gente está falando de uma comunidade de umas 3.000 pessoas. E um detalhe importante. Qual? Muitas delas não sabiam ler. Nossa, sério? Sim. Então, o livro Spiritual Gifts, onde essas ideias estavam, teve um alcance bem ilimitado. Não foi uma rejeição em massa, mas sim uma distribuição quase artesanal. E não parava por aí. Outras publicações iniciais também geraram polêmica, né? Um panfleto chamado A Word to the Little Flock. Ah, sim. Esse defendia a visão da porta fechada. E essa é uma ideia que a gente precisa entender melhor. Com certeza. Essa ideia da porta fechada era super controversa. Um ponto central nos primórdios do movimento. E o que era exatamente? A fonte explica que a crença inicial era que a porta da salvação tinha se fechado em 1844. Para todo mundo. Para todo mundo, menos para aquele pequeno grupo de crentes adventistas. Era uma visão exclusivista, tipo um clube fechado da salvação. Uau! Ter que revisar e abandonar essa doutrina mais tarde foi um grande desafio para a credibilidade inicial dela. Imagino. E as fontes mostram que essas revisões, essas justificativas, eram parte do processo. Mencionam que a própria Ellen White teria explicado um erro de cálculo nas datas proféticas de 1843, dizendo que a mão de Deus cobriu um erro em algumas das cifras. E isso somado a uma sensação de urgência absurda. Quase palpável, né? Totalmente. Ela afirmava ter recebido visões de que o tempo de Jesus no lugar santíssimo quase tinha terminado. Havia uma pressão constante. A ideia de que o fim estava literalmente virando a esquina. Exato. E essa intensidade era usada para acelerar a aceitação das doutrinas. Essa intensidade toda fica explícita numa citação que a fonte traz, de uma visão onde um anjo teria dito a ela: Qual citação? "O tempo quase terminou. O que a nós nos tomou anos aprender, eles terão que o aprender em uns poucos meses." É uma pressão psicológica enorme sobre os seguidores. Total. E essa pressão nos leva direto a uma questão fundamental que as fontes exploram. Que é? O que acontece quando o tempo passa e as previsões mais urgentes não se cumprem? Como se lida com isso teologicamente? Exato. É aí que o material introduz um conceito que parece ser a chave para tudo. A profecia condicional. Isso. Basicamente, a profecia condicional, como descrita nas fontes, funciona como uma cláusula de escape teológica. Uma cláusula de escape? Sim. A lógica é a seguinte: se a profecia não aconteceu, a culpa não é do profeta ou de Deus. A culpa de quem, então? Do povo, que não cumpriu alguma condição, implícita ou explícita. Entendi. A fonte aponta que isso cria um sistema prova de falha, sabe? Onde a autoridade do profeta nunca pode ser verdadeiramente questionada. O oráculo está sempre certo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Fica, né? Porque a fonte não fica só na teoria.
Ela nos dá um exemplo extremamente concreto e documentado de 1856. Ah, a famosa conferência. Exato. Numa conferência, um anjo teria mostrado a ela as pessoas presentes e dito: alguns serão pasto dos vermes, alguns estarão sujeitos às 7 últimas pragas. E alguns estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem trasladados à vinda de Jesus. Isso. Essa afirmação específica virou uma espécie de lenda urbana dentro do movimento. Gerou décadas de curiosidade e de investigação. As pessoas começaram a fazer listas, né? Sim, listas de quem estava naquela reunião, a idade que tinham, e a acompanhar quem ainda estava vivo. Era uma corrida contra o tempo, uma prova viva da profecia. É uma contagem regressiva humana. E a fonte destaca que, quando a pesquisa sobre isso foi compilada nos anos 80... A matemática era implacável. Pois é. Para que a profecia se cumprisse, algum sobrevivente daquela reunião de 1856 teria que ter, no mínimo, 130 anos. A probabilidade era, para dizer o mínimo, baixíssima. E isso coloca o conceito de profecia condicional sob uma luz muito prática e, questionadora. Exato. Deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma questão de mortalidade e tempo. E é nesse contexto de profecias e revisões que o próprio processo de escrita dela começa a mudar. Sim, a partir daqui, a narrativa das fontes muda o foco para como os textos dela eram produzidos. Já se sabia de influências literárias, como O Paraíso Perdido, de John Milton. Mas o material aponta para fontes menos convencionais, vamos dizer. Como que? O texto traça paralelos com obras como o livro de Jázer e o segundo livro de Esdras. Que são apócrifos? Exatamente. Não fazem parte do cânone bíblico protestante padrão. A análise sugere que essas fontes adicionaram cor, se não autoridade, às descrições delas sobre os eventos do fim dos tempos. Preenchendo lacunas narrativas da Bíblia. Isso. E tem mais. Por volta das décadas de 1850 e 1860, as fontes alegam que ela desenvolveu uma nova abordagem, uma leitura extensiva e o que ficou conhecido como tomar emprestado. E segundo investigações posteriores que o material cita, ela teria usado conteúdo de cerca de 500 livros e artigos diferentes. 500. Nossa! É um número impressionante. E se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos uma tensão fundamental surgindo. Que tensão seria essa? Porque, de um lado, temos essa evidência de empréstimos massivos e, do outro... a alegação de inspiração divina total. Exatamente. Como é que essas duas coisas puderam coexistir? Como a comunidade lidou com essa aparente contradição para que a autoridade dela não só sobrevivesse, mas crescesse exponencialmente? É aí que está o ponto central. A comunidade, ao que tudo indica, optou por priorizar a mensagem e a figura de autoridade em vez de questionar o processo. E essa tensão fica explícita numa declaração da própria Ellen White, de 1860, que a fonte cita. O que ela disse? Eu dependo do Espírito do Senhor tanto para relatar ou escrever as visões, como para tê-las. É uma reivindicação de inspiração verbal quase palavra por palavra. Exatamente. O material que a gente analisou observa que isso vai além do que os próprios escritores bíblicos fizeram. Então, o que o material está dizendo é que o processo dela era menos o de uma profetisa recebendo palavras do zero. E mais o de uma curadora teológica incrivelmente prolífica, montando uma nova obra a partir de centenas de outras vozes. Isso muda completamente a percepção da inspiração. Totalmente. E, paradoxalmente, foi nesse período que sua autoridade se solidificou de forma impressionante. As fontes citam um presidente da Conferência Geral, George A. Irwin, né? Sim, que em 1911, décadas depois, descreveu os escritos dela como o único intérprete infalível dos princípios bíblicos. Uau! Veja a escalada. De escritos controversos a uma interpretação infalível da própria Bíblia. É uma mudança e tanto. Mas as fontes deixam claro que essa escalada não foi um consenso. Tinha muita dissidência interna. Muita. Uma das práticas mais controversas que surgiram, segundo as fontes, foi a forma como os testemunhos dela eram usados. E o que eram esses testemunhos? Eram muitas vezes repreensões diretas a indivíduos. E, em vez de uma conversa privada,
A coisa era publicada para toda a comunidade ler. E às vezes baseada em boatos. Exato, ou informações de terceiros. Imagina a pressão. Você ser exposta publicamente por uma profetisa, com pouca ou nenhuma chance de se defender? Era um mecanismo de controle social muito eficaz. O material menciona 2 médicos, Charles Stewart e William Sadler, que contestaram essa prática. E o que aconteceu com eles? Eles argumentaram que era antibíblico, que ia contra o princípio de resolver as coisas em particular primeiro. A resposta que receberam? Qual? Silêncio. Nossa! E o caso mais emblemático dessa luta interna, que as fontes detalham bastante, é o de Uriah Smith. Ah, sim. O editor da Adventist Review, uma figura central. Ele parece personificar esse conflito. A história dele é apresentada como um estudo de caso sobre a agonia de discordar. As fontes trazem uma citação dele de 1883, onde ele desabafa que era inútil tratar de defender as desmesuradas afirmações que eram feitas em nome dos testemunhos. Ele sentia que qualquer questionamento era rotulado como apostasia. Como rebelião contra Deus. Ele descreve um ambiente onde as pessoas eram ensinadas a não ter a força de caráter suficiente para sacudir-se esse conceito. É uma acusação muito forte sobre a cultura que estava sendo criada. E a situação dele fica ainda mais dramática. Ele se sentia encurralado. Por quê? A fonte cita novamente Smith, explicando que a própria Ellen White tinha anunciado publicamente que ele, Uriah Smith, rejeitava todos os testemunhos. Publicamente. Sim. E ele se viu numa situação sem saída. Um verdadeiro beco sem saída. Que situação impossível. Se ele negasse a acusação dela, estaria contradizendo a profetisa. O que seria a prova da rebeldia dele. E se ele confirmasse, estaria validando uma mentira sobre si mesmo. E admitindo uma culpa que não sentia ter. Ele não tinha como vencer. Que retrato poderoso do dilema. É o dilema de quem tinha dúvidas, mas tinha a vida, a carreira, a comunidade inteira dentro daquele sistema. E essa tensão toda continuou por décadas, até que, no século XX, as fontes apontam para um momento de aparente reajuste. Sim, na década de 1950, com um livro chamado Questions on Doctrine. Esse livro é apresentado como um ponto de virada, então? Uma tentativa, pelo menos. Foi uma resposta a críticas de outros grupos evangélicos que viam os adventistas como uma seita. E o que ele dizia exatamente? Afirmava-se, preto no branco, que Ellen White não era a santa padroeira da igreja, que seus escritos não estavam no mesmo nível do cânone bíblico. E o ponto crucial? Que ela não era considerada a intérprete infalível das escrituras. Foi uma tentativa de modernizar, de se aproximar do cristianismo protestante. Uma espécie de abertura. Mas essa não foi a palavra final sobre o assunto, pelo que o material indica. Longe disso. Essa abertura durou algumas décadas, mas gerou uma reação interna fortíssima. Uma reação contrária. Sim. As fontes descrevem que, em 1980, na Conferência Geral em Dallas, uma facção mais fundamentalista, com uma visão muito mais elevada dos escritos dela, prevaleceu. E o que eles fizeram? Adotaram uma nova declaração de crenças que, na prática, reverteu completamente a posição de Questions on Doctrine. Então foi um passo para trás em relação àquela abertura. Segundo a análise das fontes, foi um salto para trás. O texto descreve esse momento como a vitória dos extremistas, que efetivamente a canonizaram. Canonizaram? Sim. A nova posição a estabelecia como a intérprete divina e infalível do pensamento adventista. A fonte argumenta que, a partir daquele ponto, a compreensão das Escrituras se tornou praticamente impossível, exceto através de Ellen. Ela se tornou a lente obrigatória pela qual a Bíblia deveria ser lida. Exatamente. Foi o clímax da construção da sua autoridade, décadas após sua morte. Uau! Então, traçamos o arco completo que essas fontes apresentam, começa com escritos de circulação restrita, cheios de ideias controversas. Passa pelo desenvolvimento de doutrinas como a profecia condicional. Atravessa um intenso debate sobre a natureza da inspiração, os conflitos internos. E culmina na sua elevação a uma posição de autoridade máxima, quase canônica. É impressionante. E a fonte termina com uma reflexão sobre a escala monumental dessa obra. O que começou como um livrinho de 219 páginas, o Spiritual Gifts, foi sendo expandido, reescrito, retrabalhado
e evoluiu para a série de vários volumes Conflict of the Ages. No total, as fontes afirmam que a obra completa dela ultrapassa os 25 milhões de palavras. 25 milhões de palavras. É uma produção literária gigantesca sob qualquer perspectiva. Gigantesca. E isso nos deixa com uma questão final, algo para refletir que o próprio material nos provoca a pensar. E qual seria? A narrativa que a gente estudou hoje é a de como um conjunto de escritos evoluiu, alegadamente incorporando centenas de outros autores, para se tornar o texto fundamental de uma fé global. Certo. E isso nos convida a pensar sobre a linha, muitas vezes tênue, que separa inspiração, autoria e autoridade. As fontes recheada com material de outros ao longo de décadas, quem é, de fato, o autor final. E o que essa jornada de transformação de um texto significa para a mensagem que ele carrega e para a fé de milhões de pessoas que o seguem.